Transferências de responsabilidades. Mateus capítulo 17, versículos de 1 a 5. 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro e mais os 2 irmãos, Tiago e João, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E lhes apareceram Moisés e Elias, falando entre si, Jesus, Moisés e Elias. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, faremos 3 tabernáculos, um para ti, outro para Moisés e outro para Elias. Em seguida, uma nuvem luminosa os cobriu, e dela ecoou uma voz dizendo: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Mateus capítulo 17, versículos de 1 a 5. 6 dias após a confissão de Pedro e a instituição da igreja, Jesus levou com ele a um alto monte Pedro, Tiago e João, onde Jesus transfigurou-se, antecipando uma amostra, por um momento, do seu corpo glorificado. Moisés e Elias apareceram, e entre Jesus e eles conversavam entre si. Moisés havia falecido no Monte Nebo antes do povo de Israel entrar na terra prometida. Deuteronômio capítulo 34, versículos 5 a 7. Elias, no tempo do rei Acabe e Jezabel, foi arrebatado ao céu sem experimentar a morte. Segundo Reis capítulo 2, versículo 11. Em torno de 880 anos após, Elias e Moisés apareceram falando com Jesus no Monte da Transfiguração. Mateus capítulo 17, versículo 3. Isso aconteceu antes da crucificação e ressurreição de Cristo. A curiosidade é: qual foi o assunto que eles falaram entre si? O texto não diz. Com base em Mateus capítulo 17, versículo 5, podemos deduzir que o assunto era transferência de comando da lei para Jesus por parte de Moisés e a transferência do comando profético por parte de Elias para Jesus. Quando Pedro equivocadamente propôs prestação de cultos a Moisés e a Elias, a voz de Deus na nuvem luminosa ecoou: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Mateus capítulo 17, versículo 5. Com isso, Deus Pai disse que o comando da lei e dos profetas eram de Jesus, e não mais de Moisés e Elias. Foi por isso que Jesus deu novo sentido à lei, dizendo que a mesma deve ser vivida por amor e não pela imposição. Por isso, quando o doutor da lei perguntou a Jesus: Qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todo o teu entendimento. E o segundo mandamento semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Mateus capítulo 22, versículos 35 a 40. Segundo a ordem de Deus em resposta a Pedro, depois da visita de Moisés e Elias a Jesus no monte, a autoridade de comando sobre os cristãos não é mais a lei e sim Jesus, pois Deus Pai disse: a ele ouvi.
Assim sendo, Jesus, com sua morte e ressurreição, tornou-se o substituto da lei. Com isso, os cristãos, seguindo o comando de Jesus, estão guardando a lei. Quando o doutor da lei guardava, ou seja, aguardava a resposta de Jesus sobre qual o maior mandamento, talvez esperasse ouvir de Jesus sobre o mandamento do sábado. O doutor da lei foi surpreendido com a resposta de Jesus, dizendo que o maior mandamento da lei é o amor a Deus e ao próximo. Mateus capítulo 22, versículos 35 a 40. Jesus não aboliu a lei, porém estabeleceu a graça que está acima da lei. Se a lei estabelece ao cristão para andar uma milha, a graça de Jesus diz, vai com ele 2. Se a lei dá direito a alguém lhe bater numa face, a graça diz, oferece-lhe também a outra. Mateus capítulo 5, versículos 38 a 45. Moisés, o representante da lei, transferiu o comando da mesma para Jesus. Elias, o representante dos profetas, transferiu o comando dos mesmos. O apóstolo, confirmando, disse, Jesus escolheu uns para apóstolos e outros para profeta e outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Efésios 4, 11. Quem disse estas palavras foi o apóstolo Paulo. Cristo é a nossa lei. Deus disse, a ele ouvi.